O funeral da Rainha Elizabeth II termina na segunda-feira e as visitas continuarão no fim de semana ao Westminster Hall, onde ocorre o velório público. As relações internacionais estão por trás desse evento grandioso, já que alguns países foram proibidos de participar, como Rússia e China. Inclusive, uma delegação chinesa foi proibida de entrar justamente no Westminster Hall. Para falar sobre essa repercussão, a morte da Rainha Elizabeth II e das implicações desse evento para o mundo, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e da FAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Tudo bem, professor? Bem-vindo sempre. Como vai? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, professor, junto com essas celebrações, a gente vem acompanhando o rei Charles III recebendo delegações de todos os países, principalmente nesse fim de semana. O presidente Jair Bolsonaro está lá também. Mas, do ponto de vista de relações bilaterais, essa sucessão, o que isso representa, o que isso significa? Há uma mudança no caminho da relação do Reino Unido com outros países e essa proibição à Rússia, por exemplo, e também à China da participação nos funerais? As relações bilaterais do Reino Unido, elas passam por uma modificação, menos em função da morte da rainha e da ascensão ao trono do rei Charles III, do que por conta de desenvolvimentos geopolíticos que já vinham ocorrendo antes de a rainha falecer. E quais são esses desenvolvimentos? Claramente, há uma fragmentação no cenário internacional em que nós podemos vislumbrar aí para a próxima década a consolidação de um bloco euroasiático, que tem China e Rússia no seu coração, e um bloco euroatlântico com Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, nesse contexto, não faz o menor sentido o Reino Unido buscar uma aproximação com China e Rússia. Na prática, a tendência é que esses países sejam vistos não apenas como adversários, mas como inimigos dos governos ocidentais, principalmente ali no Reino Unido, que tem tradicionalmente um alinhamento muito forte, menos com a Europa e mais com a política externa americana. É a chamada relação especial, que começa antes da ascensão ao trono da Rainha Elizabeth, já durante o reinado do seu pai, o rei George VI, passou por 70 anos aí sem grandes abalos e agora tende a continuar com o rei Charles III. Rei Charles III, que a gente vê imagens ao vivo agora, ele que continua cumprimentando o público em geral, que presta as últimas homenagens à sua mãe, Rainha Elizabeth II, Rei Charles ao lado da rainha consorte também, Camila Parker Bowles. Professor, o funeral da próxima segunda-feira, dia 19, tão especial, que deve contar com a presença de tantas autoridades, pode ser também uma oportunidade para movimentações políticas. Antes mesmo, aliás, dessa próxima segunda, a gente já está vendo esses posicionamentos de não convite de alguns países para a ocasião. Kremlin, por exemplo, já respondeu a negativa do convite, dizendo que é uma decisão imoral. Sim, um funeral de Estado, como o nome sugere, ele é um evento diplomático, né? Temos, obviamente, a questão pessoal, a questão do luto, um ser humano que falece, mas, acima de tudo, ali estará sendo homenageada não a pessoa, Elizabeth, né? A rainha, mas ela na sua capacidade de chefe de Estado. Isso envolve esse tipo de movimentação geopolítica. Então, não faz sentido realmente para que, nesse tipo de evento, haja uma espécie de confraternização, ainda mais no contexto em que claramente Rússia e apoiando a Rússia na questão da Ucrânia de modo ainda que implícito, a China se colocaram contra interesses fundamentais do Ocidente, sobretudo interesses fundamentais dos países que nos últimos 2 séculos comandaram o planeta, gostamos ou não desse fato. Reino Unido no século XIX, começo do século XX, e os Estados Unidos agora no século XX, começo do século XXI. Como eles têm essa relação especial, claramente o Reino Unido manda um sinal claro de que tende a encampar essa visão americana e também europeia de que Rússia e China são estados com os quais, se não há uma guerra declarada, há claramente uma competição geopolítica bastante acirrada nesta década. E, professor Vinícius, qual que é o desafio de Charles III em relação à popularidade? Porque ele vai disputar uma popularidade de 70 anos da mãe dele, em relação à mãe dele, que tinha uma
popularidade muito alta, inclusive com muitos detalhes, enfim, ela tinha muita devoção, inclusive quando você andava pelas ruas de Londres, você tem os bonecos da rainha, muitas imagens que fazem referência a ela. Como é que é possível substituir uma imagem como essa? Eu diria que é impossível, não haverá uma substituição, porque trata-se ali da monarca, mais longa, mais longeva da história do Reino Unido, 70 anos, o segundo maior reinado da história, só perdeu para Luís XIV da França. Nós temos, então, Charles, como eu costumo dizer, ele está cercado por duas sombras. Uma sombra do passado, que é, obviamente, a Rainha Elizabeth, que faleceu com 75% de popularidade, e uma sombra do futuro, que é o próximo monarca, né? Na linha de sucessão será o príncipe William, né? O príncipe William, que agora é príncipe de Gales, é o próximo na sucessão, o seu filho mais velho do Charles. William tem 66% de popularidade. Charles só tem 42% de popularidade. Obviamente, nós temos agora um momento ali no Reino Unido de luto nacional, as pessoas procuram dar apoio ao rei, mas a depender da sua performance no cargo, principalmente se ele não controlar-se ali, se for muito vocal, tal como ele foi quando ainda era príncipe, expressando suas opiniões, como, por exemplo, em relação ao aquecimento global, pode haver alguma rusga, alguma tensão com o parlamento. Questões de comparação serão inevitáveis, ele nunca acho que vai atingir a mesma popularidade que a mãe dele teve, a Rainha Elizabeth II, porém, nesse cenário, aí sim, daqui um intervalo de 5 até 10 anos ao longo dessa década, podemos esperar movimentações que possam ali acelerar a sucessão real. Não descartaria, em hipótese alguma, esse cenário por conta dessa questão da popularidade. O Charles precisa ali urgentemente aumentar a sua popularidade para consolidar o poder real, mas substituir a rainha, isso me parece que é impossível, haja vista que ela encarnou ali como ninguém a alma britânica e foi o símbolo, né, do Reino Unido no mundo. Então também haverá aí comparações internacionais que serão inevitáveis, o que podemos, portanto, esperar ali uma queda também do poder soft, né, o poder brando que o Reino Unido desfruta no mundo e desfrutou em grande parte, mesmo depois de deixar de ser potência colonial, graças à figura simpática da Rainha Elizabeth II. Professor Vinícius Rodrigues Vieira, de Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana. Até mais. Até.